Você sabia que o procedimento da separação pode ser dividido em 10 etapas? Desde a etapa de planejamento até o ato da separação. O primeiro é identificar alternativas de separação. Este passo faz parte do planejamento em que iremos identificar através de históricos, características de produtos e previsões e quais são as necessidades de infraestrutura, equipamentos e suporte sistêmico. Porém, nem sempre é tão fácil executar o planejamento, pois restrições no orçamento podem barrar algumas alternativas. Esta etapa de identificar alternativas de separação geralmente é discutida em nível de diretoria, porém é de extrema importância que ela leve em consideração a opinião de profissionais que trabalham na área. O segundo é definir o modo de movimentação do pedido. E há duas opções comuns nessa etapa. A primeira irá separar por carrinho e a segunda por transportador. O carrinho tem a vantagem de ser mais flexível, pois é possível separar os itens de pedidos que têm baixa movimentação no estoque e com o carrinho consegue-se chegar a locais onde o transportador não consegue. O transportador frequentemente é utilizado onde se tem grande movimentação de produtos, pois geralmente as estruturas são todas fixas. A decisão de definir o modo de movimentação do pedido sobre qual modo utilizar é comumente tomada baseada no tamanho geral da área de separação de pedidos. A velocidade do Stock Keep Unit, ou, traduzindo, a unidade distinta mantida em estoque, é a densidade de separação e as considerações relacionadas muitas vezes e que define o método apropriado. A separação rápida dos itens de giro deverá utilizar um transportador, já a separação lenta deveria utilizar um carrinho. O transportador pode ser utilizado para separar pedidos de cada zona. O carrinho pode carregar as caixas ou contentores desde o começo da zona e, quando chegar ao final, descarregá-lo no transportador. Você já ouviu falar sobre o termo em inglês Stock Keep Unit? Pode ser entendido como unidade para manutenção de estoque. Stock Keep Unit é um código identificado de um único produto e facilita a logística utilizada atualmente na manutenção de estoque. Porém, você pode imaginar um estoque de supermercado com milhares de produtos e cada um deles com especificações diferentes. Com o Stock Keep Unit é possível identificar cada um dos produtos e desta forma deixa a comunicação e a gestão muito mais inteligente e mais ágil. A terceira é avaliar a tecnologia de separação, onde as operações com um grande número de separação em uma área pequena beneficiam-se de tecnologias e de separação por luz, enquanto as operações com separação espalhadas por uma área de separação grande ou diversas proteções de separações são mais bem ajustadas quando se tem o RFID, ou chamado radiofrequência, com separação por voz. Os benefícios da separação por voz e de luz são as mãos livres, pois o separador abre ou separa caixas sem precisar parar. O leitor RF, porém, tem a habilidade de capturar rapidamente as informações detalhadas do item, geralmente em um lote de produto ou um número de série, pelo escaneamento de etiquetas de código de barra. O quarto item é avaliar o lote de pedido. É onde que acontece o processo de agrupamento de pedido para criar uma grande separação que reduz as linhas gerais de separação em uma operação, visto que pedidos múltiplos são separados dentro de um contentor, que é um tipo de recipiente como caixa, caçamba, rack. E na maioria dos casos isto resultará na necessidade de estação, ou seja, uma área designada para dividir os pedidos dos clientes individualmente. Se o lote do pedido contiver todas as unidades ou todos os pedidos do mesmo item, o lote não precisará de uma estação de separação de pedidos.
pois os itens serão alocados a um pedido específico no momento da embalagem. O quinto item trata sobre reavaliar as tecnologias de separação por lote, que pode se realizar através da utilização de papel, de radiofrequência, de voz ou de sistema put-to-light, que significa classificação por luz, visto que uma separação de lote para a seleção de peças está geralmente ligada a uma área condensada, muitas vezes consistindo em uma seção de fluxo de caixas em estandeiras dinâmicas e com os métodos que são mais comumente utilizados, que são o sistema de RF e o put-to-light. Este também é o mais caro, mas as taxas de produtividade são consideravelmente mais altas. Dentro do procedimento de separação, o sexto item era estudar a separação por cliente, que é uma metodologia de separação dentro de contentores de pedidos múltiplos em um período. Os contentores podem ser tanto transporte, contendo lote de pedido, quanto expeditores de pedidos diferentes. O sétimo do procedimento de separação é reavaliar as tecnologias de separação por cliente, onde as mesmas opções e argumentações que são aplicadas para a separação de lotes são aplicadas também aqui. O oitavo trata sobre escolher um contentor de separação. Aqui, as operações de separação com contentores de movimentação tipicamente utilizam loteamento de pedidos e técnicas de separação que reduzem a mão de obra de separação do que a adicional necessária para embalar e separar. O nono procedimento de separação é sobre a avaliação da metodologia de roteirização de pedido de zona de separação múltipla. Aqui significa que os segmentos de cada pedido são separados independentemente em várias zonas e direcionados a uma área de consolidação, onde os elementos do pedido são combinados, que significa uma área de separação de lote. Separar assim é tipicamente mais efetivo tanto na separação quanto na passagem do sistema de zona roteirizada. Esse método roteirizado reduzirá o número geral de contentores de movimentação e caixas no sistema. Embora mais complexa e cara, pode melhorar a produtividade e o fluxo de trabalho, é claro, especialmente em operações nas quais o pedido precisa de separação de zona múltipla. Diferente de um sistema de separação, caixas de movimentação de zona roteirizada são tocados somente pelas pessoas nas zonas onde o produto precisam ser separados. E no 10º último item do procedimento de separação, o foco é utilizar a metodologia de consolidação de pedidos, onde há vários métodos para consolidar um pedido antes da expedição, para as operações que devem manter a integridade do pedido na doca de expedição. E as técnicas mais comuns para esse último procedimento de utilizar a metodologia de consolidação de pedido têm como a primeira definida como consolidar o pedido antes de embalar tanto quanto pedidos pré-separados, antes de todos os itens serem avaliados ou separados de pedidos através de separação manual em transportadora. O segundo item seria a separação automatizada em transportadores e o terceiro e último item seria os sistemas de caixas de movimentação mini-load. E a segunda técnica é a separação que é comumente necessária após a embalagem, que é tipicamente para remessas, LTL. Less than truckload, que significa carga inferior a um caminhão, ou que não completa um caminhão, ou TL. Truckload, que
que significa carga completa de um caminhão, que acontece através da separação manual em transportadores, bem como separação automatizada em transportadores.